Então, as transmissões CVTs, eles são um tipo de transmissão em que, independente do princípio físico, ele consegue gerar infinitas possibilidades de relação de transmissão dentro de uma faixa. Então, elas são definidas como não escalonadas, diferente daquelas caixas que a gente viu até agora, e essas relações aí são contínuas entre dois valores aí, superior e inferior. Como não tem uma forma, um valor específico, normalmente é caracterizado a partir de uma variável chamada range, em que se divide aqui a relação da mais reduzida. Então esse low aqui seria o valor mais reduzido e o I high aqui seria o valor mais longa da relação de redução. Então a gente caracterizaria a CVT, essa relação de transmissão da CVT, como sendo a razão entre o valor da relação mais reduzida dividido pela mais longa. Aí. Normalmente, então, se a gente trabalha com um sistema intercambiável entre uma caixa mecânica manual e uma caixa automática, usando algum elemento do tipo CVT, então o range entre as duas caixas, elas para o projeto devem ser similares. Significa que quando a gente pega aqui a caixa mecânica e vai calcular a relação dela, o range dela, ela deve ser, por exemplo, uma caixa que tem 5 marchas, então seria a relação da primeira marcha dividido pela relação da quinta marcha. Esse range aqui, vou colocar a linha aqui, ele deveria ser similar, igual aqui ao range da CVT, para que as duas caixas sejam compatíveis na parte da dinâmica veicular. Existe uma característica aqui em que quanto maior esse range aqui da CVT, então que aquela relação mais longa ela é bem baixa, muito menor do que 1, esse tipo de sistema ele poderia dispensar os mecanismos de partido, então que seriam lá algum tipo de conversor de torque ou a própria embreagem mecânica mesmo. Existem inúmeros tipos construtivos que poderiam ser caracterizados como CVT, ou seja, que tem um range de relação de redução variável de forma contínua. Então, uma delas seria via transmissão elétrica, que o próprio motor elétrico poderia ter essa propriedade de fazer, limitado às suas condições construtivas. Um outro exemplo seria a transmissão hidrodinâmica, que a gente já viu um exemplo disso na conversão de torque. Então, dependendo da rotação relativa entre a turbina e a bomba, esse conversor de torque ele pode ter uma relação de transmissão maior do que 1, e conforme a velocidade relativa vai caindo, essa relação de transmissão vai diminuindo até 0, no limite inferior dela. Então, ela também seria uma forma de transmissão continuamente variável. Só esse tipo de comportamento sozinho ele não é suficiente para atender como ser uma caixa de transmissão, mas seria também uma possibilidade aí. A outra forma seria usar uma transmissão hidrostática, então diferentemente da hidrodinâmica que utiliza a inércia do fluido para fazer a transmissão do torque e potência, a transmissão hidrostática ele pressuriza aqui na bomba. Então a bomba é ligada diretamente ao motor, ele pressuriza uma tubulação de alta pressão aqui, ele aciona aqui o motor hidráulico que é montado no local do acionamento, ou seja, na roda. Esse motor ele é composto por pistões hidráulicos, então ele aciona esse pistão e faz com que esse movimento de translação seja convertido em movimento de rotação. E aí depois a linha ele retorna aqui como sendo uma linha de baixa pressão. A gente não vai entrar no detalhe, mas esse tipo de transmissão hidrostática ele comumente é utilizado em veículos de construção especial. Então, aqueles veículos de mineração de grande porte com valores altos de torque, ele seria então uma forma construtiva para esses veículos. A outra maneira de montar uma CVT seria utilizando então a relação de transmissão mecânica com geometria variável. Essa vai ser o foco da CVT que a gente vai trabalhar aqui ao longo desse tópico aqui.